Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Reinaldo Novaes, mais uma vez sejam bem-vindos ao meu canal Apologética Simples, o jeito simples de você aprender a Palavra de Deus. Estamos aqui hoje para falar sobre o tema: o que é batismo com fogo? Você sabe o que é batismo com fogo? Você tem dúvidas? Pode ter certeza que nós vamos tirar suas dúvidas aqui nesse vídeo. Bom, antes de continuar, eu gostaria de pedir para você, que ainda não é inscrito no meu canal, que você possa estar se inscrevendo no nosso canal, tá? Deixa também o seu like e não esqueça de ativar as notificações para você estar recebendo vídeos novos quando eu postar aqui no YouTube, tá beleza? Então vamos lá. Vamos falar sobre esse tema. O que é batismo com fogo? Eu gostaria de ler com vocês o texto de Mateus, capítulo 3, versículo 11. Você pode acompanhar comigo aí na tela, que diz assim: E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Bom, então esse texto de Mateus capítulo 3, versículo 11, que fala do batismo com fogo. Olha só, algumas pessoas têm algumas opiniões diferentes em relação a essa passagem da Bíblia. Umas dizem que o batismo com Espírito Santo e batismo com fogo é a mesma coisa. Mas, se nós formos analisar o contexto dessa passagem aqui, né, de Mateus capítulo 3, nós vamos ver que batismo com fogo e batismo com o Espírito Santo não é a mesma coisa, tá certo? Então nós temos que estar sempre assim analisando o contexto de cada passagem da Bíblia para nós termos um entendimento melhor. E uma coisa que vai te ajudar muito a esclarecer as suas dúvidas quando você estiver lendo algum texto polêmico, algum texto assim obscuro, um texto que você não esteja entendendo, é sempre bom você usar aquela pequena regrinha de você ler alguns versículos antes e alguns versículos depois. Só assim você vai ter um entendimento melhor do determinado assunto que você está tratando, do assunto que você está lendo ou estudando, tá bom? Então nós vamos fazer essa regra aqui, né? Vamos ler alguns versos antes e depois para nós entendermos melhor qual é o contexto dessa passagem aqui da Bíblia, tá bom? Aí no próprio capítulo 3, eu gostaria de ler com vocês o versículo 7, que diz assim, ó, acompanhe comigo na tela. E vendo ele, muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ou em outras traduções está: quem vos induziu a fugir da ira vindoura, né? Então, João Batista aqui, ele já nos dá assim um padrão, aqui já começa a definir um padrão do contexto da passagem, né? João Batista, ele estava batizando lá no Rio Jordão, e aí de repente vieram os saduceus, os fariseus, os mestres da lei daquela época, né? Curiosos para saber quem era João Batista, né? O que ele estava fazendo, né? Então, olha a expressão que João Batista usa, bastante interessante, né? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura ou da ira vindoura, conforme outras traduções, né? Então aqui nós já conseguimos ver um padrão, né, para a passagem aqui da Bíblia. Então João Batista ele fala da ira vindoura, então ele está falando do quê? Está falando do juízo, tá bom? Então preste atenção, ele está falando do juízo. Aí continuando, versículo 8 e versículo 9 diz assim: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Bom, o que João Batista estava querendo dizer aqui? João estava fazendo o batismo, né, como uma forma de arrependimento, para as pessoas se arrependerem dos seus pecados. Mas os fariseus, os mestres da lei daquela época, né, eles se apoiavam em quê? Em Abraão. Por quê? Porque eles eram descendentes de Abraão, apoiavam na lei, pelo fato de que eles achavam que já estavam salvos por causa da linhagem, porque por eles serem da linhagem de Abraão, por causa da lei, né? Mas João Batista estava querendo dizer assim para eles, que se eles não se arrependessem dos seus pecados, eles não seriam salvos também. Então, esse versículo está se referindo a isso. Continuando, o versículo 10, aqui já vai começar a dar uma clareada e nós vamos começar a entender qual é o contexto da passagem, né? Diz assim, ó, versículo 10, Mateus 3:10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Olha só, toda árvore
que não produz bom fruto é cortado e lançado no fogo. Que árvore é essa que quando não produz bom fruto é lançada no fogo? Será que é a árvore literal que João Batista está falando? Não, ele está se referindo a pessoas, né? Está referindo a pessoas. Então, aí continuando, aí nós chegamos no versículo 11, que foi o versículo que nós lemos que fala sobre o texto, né? É interessante nós lermos de novo. Diz assim: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí é que está o ponto aqui. Muitas pessoas vão dizer que esse batismo com fogo é uma unção sobrenatural, é o agir do Espírito Santo na vida da pessoa, é aquele fervor espiritual, né? É a manifestação dos dons de línguas, os dons do Espírito Santo, né? Através do falar em línguas. Então muitas pessoas vão dizer que o batismo com fogo se refere a isso, mas como nós estamos lendo aqui, o contexto não está se referindo a isso. Então, o que significa batismo com fogo? Agora que vem a chave, né? O versículo 12 vai explicar com muita clareza o que significa batismo com Espírito Santo. Perdão, batismo com fogo, né? O versículo 12, vamos ler aqui? Mateus 3, 12 diz assim. Aí João continua a conversa, né? Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e colherá do celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então aqui o versículo 12 é a chave, né, para explicar o versículo 11, para explicar o que significa batismo com fogo, né? João ele usa aqui a figura de um agricultor, né, que trabalha com trigo, né? Ele fala que se referindo a Jesus, né, ele tem a sua pá na sua mão, ele limpará a ele e colherá o seu celeiro, o trigo, né? Vai colocar o trigo no celeiro. Bom, mas o que significa colocar o trigo no celeiro? Aqui João está falando do quê? Aqui está falando da salvação. Está falando daqueles que Jesus tomará para si, né? Para colocar no seu celeiro. Então aqui está falando do quê? Está se referindo à salvação. Entendeu? Então, o que significa pegar o trigo e colocar no celeiro? Significa o quê? Batismo com o Espírito Santo. É salvação. Isso que significa. Aí depois, logo em seguida, João ele prossegue, né? E queimará a palha com fogo que nunca se apagará. E queimar a palha com fogo que nunca se apagará, isso se refere ao quê? Se refere ao batismo com fogo, que significa o quê? Condenação. Então, batismo com Espírito Santo, segundo a passagem, segundo o contexto dessa passagem aqui, se refere ao quê? Salvação. E batismo com fogo significa o quê? Condenação. Batismo com o Espírito Santo é o trigo que vai ser colocado no celeiro, né? Que aqui está se referindo àqueles que vão ser salvos. E batismo com fogo é a palha que vai ser queimada no fogo. Então está falando sobre o quê? Condenação. Repetindo, batismo com o Espírito Santo, salvação. Batismo com fogo, condenação. Então, meus amados irmãos, conforme o contexto dessa passagem, conforme nós vimos aqui, batismo com fogo significa o quê? Significa condenação eterna. Condenação eterna significa juízo. É isso que significa o batismo com fogo. Então, a gente vê muitas vezes pessoas falando: ah, você já foi batizado com fogo? Né? A gente já ouviu muitas músicas também dizendo: ah, Senhor, batiza-me com teu fogo. Então, muitas pessoas não sabe o que está cantando, né? Então, batismo com fogo é isso, irmãos. Batismo com fogo é condenação eterna. Aí algumas pessoas vão dizer assim: mas vem cá, e aquela passagem de Atos, né? Que lá fala que teve lá o Pentecoste, né? E desceu o Espírito Santo sobre aquelas pessoas, as pessoas falavam em línguas e teve aquelas línguas de fogo, né? Aí as pessoas gostam de fazer essa associação, gosta de linkar, né, essa passagem de Atos com essa passagem de Mateus capítulo 3, versículo 11. Só que tem um detalhe, lá não fala que eles viram línguas de fogo. Analise para você ver. Atos capítulo 2, né, versículo 3. Lá eles não falam que viram línguas de fogo, viram línguas como de fogo, semelhantes a fogo, entendeu? Línguas como de fogo e não línguas de fogo. Então, precisamos prestar atenção no contexto, ok?
Precisamos prestar atenção no contexto. A mesma coisa, lá em Atos capítulo 2, versículo 2, diz que lá as pessoas gostam de dizer bem assim, não, quando teve a descida do Espírito Santo, o Pentecoste, teve um vento impetuoso e foi um evento sobrenatural. Não teve um vento impetuoso. Lá em Atos capítulo 2, versículo 2, diz que teve um som como de um vento impetuoso. Entendeu? Então nós devemos prestar muita atenção no contexto de cada passagem, de cada assunto da Bíblia, porque senão nós vamos acabar formando uma heresia. Então, o contexto aqui de Mateus capítulo 3, alguns versículos aqui que nós lemos, batismo com fogo significa o quê? É uma unção sobrenatural? É o falar em línguas? É algo desse tipo? Não. Batismo com fogo é condenação. Agora, uma coisa importante que eu também gostaria de dizer, meus amados irmãos, é que nem sempre quando a Bíblia fala sobre o fogo, né, a palavra fogo, nem sempre está relacionada a juízo, tá ok? Nem sempre está relacionada. Mas nesse capítulo de Mateus, capítulo 3, né, nesse contexto, nessa passagem, está assim se referindo a castigo eterno. Então, batismo com fogo é o quê? É castigo eterno. Agora, analisando só mais uma coisa também, no versículo 12, Mateus capítulo 3, versículo 12, diz assim, ó, a parte B. E queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Com fogo que nunca se apagará. Então, olha essa expressão, olha essa chave, né? Aí já está explicando que aí batismo com fogo é condenação eterna. É só você conferir Mateus capítulo 25 e versículo 41, olha o que diz. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, para o fogo eterno. Então, batismo com fogo é o quê? É condenação eterna, é castigo eterno. Tá bom? Então que Deus possa estar assim abençoando a sua vida e até a próxima com o nosso Apologética Simples.